Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa aula é sobre Estados Unidos do século XIX. Quer dizer, se a gente quiser entender de alguma maneira como é que aconteceu dos Estados Unidos se tornarem essa superpotência que foi no século XX, que continua sendo no século XXI, a gente precisa sem dúvida dar uma olhada no passado. Tudo bem? Então essa aula é relevantíssima para a compreensão do presente, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa dizer dos Estados Unidos no século XIX é que passou por um impressionante aumento populacional. Ou seja, saltou de uma população de mais ou menos 3,5 milhões de pessoas em 1776, ano da independência, para uma população de 7 milhões em 1801. Ou seja, no tempo de uma geração, a gente teve um aumento de 100% da população. É um aumento para lá de significativo. Esse aumento se deve a uma questão muito simples: imigrantes europeus. Os caras estavam saindo da Europa por N motivos. Lembra, Europa no século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, é o momento da Revolução Francesa, é o momento de grande instabilidade ali, de profunda pobreza, né? Então não estava muito fácil a vida da população na Europa. Por isso uma decisão muito tranquila de sair. Do ponto de vista dos ingleses, né, sair da Inglaterra por quê? Por conta da política de cercamentos, por conta da política de urbanização, por conta das más condições de trabalho. Então não era fácil você trabalhar nem no campo, nem na cidade na Europa. Por isso a tentativa de vir para a América, tentar um mundo novo, tentar uma vida nova, tentar alguma coisa que fosse diferente de continuar naquele lugar em que a vida não estava fácil e que se você não saísse, colega, você ia morrer do mesmo jeito que você nasceu. Tudo bem? Então tentando sair para viver alguma experiência nova, indo para os Estados Unidos que precisava de mão de obra. Né? Precisava de mão de obra. Para os Estados Unidos, por quê? Porque tinha terra disponível nos Estados Unidos. Isso é muito importante frisar. Os americanos sempre acolheram os imigrantes distribuindo terras. Sabe aquele filme de Far West que você vê, filme de Bang Bang? Né? Que tem lá os caras, né? Não sei se assistiu Django Livre, né? Não sei se assistiu os Intocáveis, os Imperdoáveis, né? São filmes que falam de uma política agrária, de um momento nos Estados Unidos do século XIX, em que as terras estão sendo muito mais distribuídas, onde você tem a possibilidade de ser um pequeno proprietário. E aí eu vou te perguntar uma coisa: você prefere ser um trabalhador operário que trabalha 16 horas por dia, 6 dias por semana na Inglaterra, ou prefere ter o seu punhado de terra lá, o seu rancho para você tomar conta? É claro que você vai preferir ter o seu rancho. A terra é sua, você cultiva para você, entendeu? Então muita gente vai para os Estados Unidos trabalhar ali, tá certo? É por isso que vem a expansão territorial. Então eles vão olhar para o oeste, né, o chamado Far West, vão olhar para o oeste e vão dizer: a gente precisa conquistar esses territórios, né, e povoar esses territórios. Então vamos caminhando em direção ao oeste, estabelecendo as nossas bases no oeste, porque é ali que a gente vai conseguir produzir mais alimento, é ali que a gente vai ter mais pastagens, é ali que a gente vai encontrar eventuais riquezas e de fato vão encontrar o ouro mais para frente, é verdade, lá em 1848, né? E isso provoca a chamada corrida do ouro, né? Mas é essa busca por riquezas no interior do território. Se eu comparo com o Brasil no século XIX, o Brasil do século XIX é essencialmente um país do litoral e um país profundamente desigual do ponto de vista da política de terra. Para você ter terra no Brasil, só se Dom Pedro II dissesse: toma, essa terra é sua. Né? A velha prática da doação de sesmarias. Né? A lei de 1850 apenas muda isso, mas a lei de 1850 fala do quê? Fala da compra de terras no Brasil. Né? Você precisa comprar o registro, pagar à vista em dinheiro. Nos Estados Unidos é diferente. Percebeu? Então essa ida para o oeste buscando
áreas para plantar, buscando pastagem, buscando produzir alimento, buscando explorar novas riquezas. Eles vão acabar encontrando ouro. Agora, eu preciso encontrar um motivo, né? Uma razão ideológica para isso. A razão ideológica, a justificativa ideológica, aparece no texto de um jornalista chamado O'Sullivan, durante o governo do presidente Fox, que vai publicar no jornal um artigo chamado O Destino Manifesto. Nesse artigo, o O'Sullivan vai dizer o seguinte: olha, nós temos que conquistar o Oeste, sabe por quê? Porque os indígenas, veja as palavras do O'Sullivan, hein? Porque os indígenas não têm capacidade intelectual para usar essas terras que eles ocupam. Olha que interessante, um racismo maluco, né? Mas típico do século XIX, a gente precisa localizar o texto, né? É um racismo impressionante. Mas ele dizia que os índios não tinham capacidade intelectual, eles não sabiam nem ler, o que, de acordo com O'Sullivan, os tornava sujeitos muito simples intelectualmente. Então a justificativa é: nós cristãos, povo de Deus, leitor, inteligente, temos condições de usar essa terra da maneira que Deus gostaria, ou seja, aproveitar, arar, trabalhar essa terra e tal, e não deixar assim essa terra aí, né, largada, abandonada, selvagem, com essas pessoas mal civilizadas. Então a gente precisa catequizar o índio, a gente precisa colonizar a terra, né, levar a razão, levar a palavra de Deus e tal. Esse é o destino manifesto por Deus, né, na nossa raça, no nosso povo e tal. Então essa doutrina do destino manifesto que vai gerar imagens, né, que fazem essa justificativa. Se você olhar para essa imagem aqui, você vai perceber que eu estou falando da palavra de Deus, vê a mulher, né, como a palavra de Deus, segurando um fio de telégrafo. Tudo que está à esquerda do quadro, né? Tudo que está à esquerda do quadro é mais selvagem. Você vê os indígenas, você vê os animais selvagens, você vê a tempestade. E tudo que está mais à direita é o civilizado. Repara que você tem ali o trem, o telégrafo, né? Os carros, né? As carroças dos settlers, né? Dos settlers, acho que seria os colonizadores, né, os colonos, né? Então tudo que está à direita, que está vindo do leste para o oeste, percebeu? É o civilizado, tudo que está no oeste é o bárbaro, né? É o incivilizado, né? Que precisa ser colonizado, precisa ser civilizado, portanto. Tudo bem? Então, a mulher com a palavra, os cabos, o índio fugindo, a civilização chegando. Né? Então é isso aqui, né? Uma representação visual do que seria o destino manifesto. Tudo bem? Tá vendo o cara arando, né? Na parte baixa da imagem, né? Então arando, levando o arado, ou seja, agricultura, aproveitando a terra. E perceba que visão diferente da visão que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem no século XIX uma infinidade de terras devolutas e latifúndios improdutivos que o governo e a elite brasileira vão caprichosamente preservar o máximo de tempo que puderem. Né? Não vão ter esse olhar de cultivar todo o território nacional, toda a terra brasileira e coisa do tipo. Tudo bem? Bom, essa ida para o oeste significa que nós vamos ter que pegar a terra de alguém. Esse alguém é a França. Logo no começo vamos ter que negociar com Napoleão Bonaparte, que vai vender para os americanos a Louisiana. Por que o Napoleão vende tão simples? Porque ele estava preocupado em fazer dinheiro para sustentar suas guerras lá na Europa. Ele precisava reconstruir o Estado francês, né, que teve aí todos os anos de Revolução Francesa. Então Napoleão precisava disso. Né? A Flórida ele compra da Espanha. Né? Assim como comprou Alasca da Rússia. Veja, a Rússia vai vender o Alasca a preço de banana para os Estados Unidos e depois vão encontrar diamante, ouro e petróleo no Alasca. Meu Deus do céu. O estado do Oregon, extremo oeste, né, noroeste dos Estados Unidos, vão fazer um acordo com a Inglaterra. Por quê? Porque o Oregon é longe. Para a Inglaterra chegar no Oregon, tinha que sair da Inglaterra, descer para o Estreito de Magalhães, subir a América inteira, chegar no Oregon, descer, subir, quer dizer, não dava. Né? Não tinha condição. Né? Muito longe. Então tem um acordo.
Agora, vamos olhar para o México com outra cara, né? Vamos olhar para o México e vamos dizer o seguinte, México, dá ou apanha? Então, Texas, Novo México e Califórnia vai ser na base da pancada, né? Na verdade, o Texas vai ser um acordo, né? Vão chegar e vão dizer, né? Ó, já bati em você para pegar quase tudo, preciso bater de novo, né? Tem até a frase do presidente mexicano, né, que vai dizer pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Porque os americanos vão atropelar o México. Simplesmente o México, que tinha suas dificuldades internas pós-independência, estabeleceu um governo e tal, coisa do tipo. Então, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Tudo bem? Tá claro? Então, ó, se tiver algum problema, comenta aqui, né? Curte a aula, comenta aqui, compartilha, segue no Instagram, aquilo tudo que você já sabe, né? Belezinha? Então vamos lá. Consequências da expansão. Primeiro, crescimento demográfico. De novo, nós vamos ter uma população crescendo loucamente. De 9 milhões de habitantes em 1820 para 30 milhões de habitantes em 1860. Nossa! Essa situação de imigração é tão grande que nós vamos precisar organizar a propriedade rural. E como que eles organizam a propriedade rural? Através do Homestead Act de 1862. O que é esse Homestead Act? É o ato de Homestead, né? É a lei de Homestead que diz o seguinte: se você ocupar o solo num tamanho tal, né? Não pode ser qualquer tamanho, um tamanho tal, a partir, né, a partir de tal distância do leste, né? Ou seja, precisa ser lá no oeste, por 5 anos e produzir, o solo é seu, a propriedade rural é sua, você não precisa comprar. Basta ir, produzir, ocupar tal tamanho e lá no oeste. É seu, você ganha o registro. Isso é muito bom, porque um monte de imigrantes que foi para o leste dos Estados Unidos vai agora ainda mais para o oeste, né? Já estava nos Estados Unidos, agora vai de novo para o oeste para ocupar esse solo. Consequência disso, desenvolvimento econômico brutal, né? Desenvolvimento econômico. Maior mercado consumidor, maior oferta de mão de obra, disponibilidade de matéria-prima, expansão da indústria, aumento da produção agrícola, da pecuária, atividades comerciais, atividade mineradora. Quer dizer, eu tenho uma economia muito mais complexa a partir do momento em que eu me dispus a usar o território, a partir do momento que eu me dispus a usar o solo, a explorar o solo. Tudo bem? Então, um crescimento incrível. Só que esse crescimento incrível, ele não vem igual para o norte e para o centro e para o sul. Norte, centro e sul dos Estados Unidos vão ter características muito marcadas. Mas isso a gente conversa na próxima aula. Segue a playlist aí. Abraço, até mais.